Olá, alunos do nono ano, bom dia! Aqui quem fala é o professor Glauber Amorim de Artes e hoje nós iremos dar continuidade às nossas atividades através da nossa plataforma eClass. E o nosso tema de hoje é Arte Colonial e Viajantes Holandeses, tá? Esse tema está na página de número 15 do nosso livro. Bem, olha lá, arte colonial, a gente entende como arte colonial a arte que foi feita aqui no Brasil nos períodos do século XVI ao século XVII, tá? Esse período foi um período logo após o descobrimento, tá? Onde os colonizadores, tá, estavam morando aqui há pouco tempo, digamos assim, tá? E logo que eles chegaram, eles precisaram, tá, chegar aqui no Brasil e fazer construções, dar seguimento à sua vida normal. Eles vieram das suas terras, tá? Chegaram aqui e iniciaram uma nova vida, trazendo um pouco da sua cultura, tá? Dos seus costumes, a sua forma de construir e um pouco da sua arte, influenciando a nossa arte. Tá certo? Olha lá. Então a gente vai observar o seguinte, que a arte colonial brasileira, tá? Ela tem indícios marcantes, principalmente na arquitetura, escultura e na nossa música, tá? Então, vamos dar seguimento. Vamos falar primeiramente da arquitetura. Vamos observar aí algumas características da arquitetura do período colonial, tá? Igrejas e casas construídas com chão de terra batida. Sim, a maioria das construções daquela época eram feitas com chão de terra batida, tá certo? Outra característica, paredes feitas em barro. E aqui cabe destacar, tá, nessa característica, tá, as duas técnicas utilizadas para que eles confeccionassem essas paredes, essas edificações. A primeira técnica era a taipa de mão, tá? E a segunda técnica era a taipa de pilão, tá? Lá na frente eu vou explicar o que é cada uma dessas técnicas. Outra coisa eram as telhas utilizadas, que eram telhas de barro, são telhas rudimentares, tá? Então vamos dar uma olhada. Olha lá, essa é uma construção feita com taipa de mão, tá? O que seria a taipa de mão? Eles erguem uma estrutura em madeira, tá? E a partir daí eles colocam o barro, tá, nessa estrutura, prensando com a mão, tá? Eles colocam o barro com a mão. Por isso o nome dessa técnica é taipa de mão. Depois eles têm a outra técnica, né? Existe a outra técnica, que era a taipa de pilão ou forma. Eles pegavam, erguiam a estrutura de madeira e a partir daí eles colocavam barro na estrutura de madeira com o auxílio de formas e eles iam prensando esse barro até ele ficar bem plano e bem sólido. E aparentemente essas construções, elas eram mais sólidas, digamos assim, eram construções mais sólidas do que as construções feitas com a taipa de mão. Olha lá, vamos observar essa imagem. Essa é a igreja Nossa Senhora da Ajuda, que fica lá na Bahia. Observando essa construção, a gente vê que eram construções bem simples, tá? Não tinham muitas ornamentações pelo lado de fora. A maior parte dos adornos eram feitos pelo lado de dentro, tá? E eram construções bem pequenas, não eram construções enormes, digamos assim. As construções das igrejas desse período eram igrejas pequenas, tá? Olha lá, vamos falar de outra modalidade artística desse período, que é a escultura. Algumas características, tá? A elaboração de imagens de santos para templo, capelas particulares e residências, tá?
essa elaboração ou construções, né, dessas imagens, digamos assim, elas eram feitas grande parte por padres beneditinos e jesuítas, tá? Os materiais utilizados eram barro e madeira policromada, que seria pintado, digamos assim, tá? Vamos conhecer. Olha lá, essa é uma escultura da Nossa Senhora da Purificação, tá? Ela foi feita pelo padre Agostinho de Jesus, tá? Outra escultura feita pelo mesmo autor foi o Santo Amaro, tá? Ela é feita em barro cozido e policromado ou pintado. Ela tem 87 centímetros, aproximadamente 87,4 centímetros de altura. Tá certo? Vamos passar? Olha lá. Agora nós vamos falar de algumas características da nossa música daquele período. Olha lá. Todas as músicas existentes eram usadas como intermediação religiosa, tá? Os padres, eles aprendiam as melodias, tá, dos índios, das canções indígenas, e eles inseriam nessas canções, textos litúrgicos traduzidos para o tupi, tá? Olha lá, os mestres de capela importavam partituras e instrumentos de Portugal e ensinavam músicas para os índios, como forma de evangelização, ou seja, de catequização daquele índio. Outra característica: a musicalidade dos escravos africanos trazidos à colônia fez com que se tornassem os principais, olha lá, os escravos, fez com que eles se tornassem os principais instrumentistas de pequenas orquestras formadas para o entretenimento de seus senhores. Olha lá, outra característica foi o seguinte: com o surgimento dos centros urbanos, o tamanho e a quantidade das orquestras e corais começava a aumentar, trazendo a necessidade da criação de salas de concertos. E aí foi nesse período, né, que foram erguidos os primeiros teatros. Olha lá, os principais gêneros musicais daquele período foram óperas, minuetos, fandangos e as modinhas, tá? Alguns arquivos mencionam aproximadamente 1000 músicos na capitania de Minas Gerais, no período do ápice da extração dos metais preciosos. Olha lá, um dos nossos principais compositores daquela época foi o Antônio José Silva. Bem, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. O exercício de fixação se encontra na página de número 18. E lembre-se, após resolvida, a atividade deve ser fotografada e enviada pela nossa plataforma eClass. Bem, então, até a próxima semana e um abraço!